Então, nós estamos dando continuidade à nossa aula em 1 Timóteo. Hoje estamos no capítulo 3, mas queria voltar mais ou menos para o capítulo 1, só para mostrar. E vocês não estão vendo, não. Eu botei aqui para mim, mas não botei para vocês. Mostrar o mapa de onde Timóteo está quando recebe esta carta. Não sei se alguém lembra, em capítulo 1, Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo está na cidade de Éfeso. Então, nesse mapa aqui, você olhando para o mapa do lado direito, está escrito Ásia Menor. E esse lugar, Ásia Menor, é do Império Romano. Para a gente, hoje, ali é uma parte do país da Turquia. A Turquia é um país relativamente grande, bem menor do que o Brasil, mas... em uma parte da Turquia tem as 7 igrejas da Ásia, que aparece no livro de Apocalipse, e tem Sardes, e aqui Éfeso, que fica no litoral. Uma cidade grande, e Timóteo estava lá, quando escreveu a carta. E, deixa eu ver aqui mais que eu queria mostrar para vocês hoje, é que nós vamos... ver aqui no capítulo 3, falando sobre bispos e presbíteros, e alguém pode... Um minutinho. O que eu fiz? Vou pedir a alguém para abrir a Bíblia em Atos, capítulo 20, e ler 2 versículos lá. Atos 20, versículo 17 e versículo 28. Vou dizer que é uma coincidência que aqui em Atos 20, Paulo está perto de uma cidade chamada Mileto. Eu falei que Éfeso ficava no litoral, mas não, ficava próximo. Então, tinha uma cidade onde o navio encostou Mileto, e de Mileto, Paulo mandou alguém em Éfeso, e os presbíteros de Éfeso foram encontrar com Paulo em Mileto. Então, quem pode ler aqui Atos 20, versículo 17, e depois versículo 28? Patrícia, vai ler? Sim. Tá. Mas quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos presbíteros da igreja de Éfeso. Agora, o 28. E agora cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Pode ler de novo o 28. E agora cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Amém. Então, aqui nesse gráfico que eu coloquei, tem 4 palavras, né? Anciãos, bispos, presbíteros, pastores. Que essas 4 palavras estão falando sobre o mesmo grupo de irmãos que vão pastorear a igreja. Até na nossa Bíblia, quem tem a NVI, até eu trouxe tudo aqui para mim, menos a Bíblia. Vou ter que pegar a minha Bíblia. Na Bíblia da Patrícia tem presbíteros. Esther, lê na sua Bíblia, capítulo 20, versículo 17. Esther, está aí? Sim. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ah, tá. Pensei que o senhor falasse anciãos. Você trocou de Bíblia hoje? Não. Não? Não. Ah, tá. Tá bom, então. Então, que a palavra ancião e presbítero, essa palavra está no 17, dependendo da tradução. Mas quando chegamos no versículo 28, aqueles irmãos são chamados de bispos, e o trabalho deles é de pastorear o rebanho de Deus, de cuidar do povo de Deus. Então, aqui em 1 Timóteo 3, hoje,
nós vamos estar falando sobre esse grupo que pode, qualquer uma dessas palavras pode descrever esse grupo de irmãos que estão zelando pelo bem-estar da igreja. Tá? Então, vamos orar antes de fazer a nossa leitura. Boa noite, irmão. Boa noite, Boa noite. Francisco. Boa noite, Daniel. Sandy, Boa Roda. noite. Vão ter todos aí. Boa noite, Rony. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, quero agradecer ao Senhor por sua infinita bondade, sua misericórdia, pela maneira que o Senhor cuida de todos nós. Agradeço, Pai, por esse grupo, pela oportunidade que o Senhor nos dá por meio da tecnologia de estarmos cada um em sua casa, mas mesmo assim reunidos para estudar a sua palavra. Obrigado, Pai, por essa palavra que vem do Senhor, que possa nos instruir, nos mostrar o que o Senhor deseja para cada um de nós. Que possamos não só colocar em nossas mentes, mas que essas palavras possam transformar a nossa maneira de ser e de agir. Amém. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, deixa eu ver. Wellington, você poderia fazer a leitura hoje? Timóteo capítulo 3, o capítulo todo, de 1 a 16. Sim. Um minutinho, eu vou fechar os microfones, você vai ter que abrir seu microfone de novo. Deixa eu ver aqui, cadê? Esqueci como funciona aqui. Participantes. O meio sem prática. Pronto. Agora pode abrir o seu e ler. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas, embora espere ir vê-los em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade.
Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Obrigado. Então, quando nós olhamos para essa primeira parte, Paulo passa para Timóteo esse perfil, o retrato, né, desse irmão que vai servir como bispo, presbítero, ancião, pastor. Olhando para esses versículos do 2 ao 7, o que mais chama a sua atenção? Como deve ser esse irmão que vai servir nessa capacidade, nessa função? Fátima? Lembrando que todo mundo tem o microfone fechado. Você, para falar, vai ter que abrir o microfone. É visto aqui que ele tem que ser compreensivo, pacífico, uma pessoa preparada para poder ensinar o rebanho, né? Ou seja, a nós. Uhum. Tem que ser o exemplo, né? Exemplo. Dar exemplo tem que ser o exemplo, em tudo. Uhum. Amém. Irmã Sandy? Boa noite, irmão. Eu fiz aqui tudo na minha Bíblia NVI, né? Só que hoje eu estou com outra aqui. Mas no que eu escrevi, eu gostei muito da palavra irrepreensível. Porque, para mim, assim, como que abarca muita coisa. Uma pessoa irrepreensível, eu procurei lá no dicionário, tudo, né? Uma pessoa que ninguém pode assinalar nada dela. Uhum. Ninguém pode julgar. Então, assim, eu acho que dentro disso, com certeza, está tudo o resto, né? Ninguém pode... É uma pessoa que não tem... que tem controle de si mesma, que é uma pessoa boa com os outros também, né? E, com certeza, para poder trabalhar na igreja, no trabalho tão difícil e respeitado que ela tem que ter, tem que ser uma pessoa preparada, né? Mas a palavra irrepreensível, para mim, foi muito interessante. Achei que abarca muita coisa, né? Compreende muito. Sim. Uhum. Outros irmãos? Francisco? Olha, nessa situação aqui, eu acho muito delicada o versículo 4, que acho que não depende muito de mim, né? O governar, eu até posso governar. O que eu acho mais difícil é porque os filhos crescem. Os filhos têm seus próprios desejos, suas próprias vontades. Sim. Não obedecem e é muito complicado, né? Ser marido de uma só esposa, não ser chegada a bebida, essas coisas, tudo é muito fácil porque depende de mim. Mas quando eu dependo do outro, fica uma situação muito complicada, porque ninguém consegue mudar ninguém. Isso é que eu vejo, sabe? Não sei como é que você vê isso. Uma coisa que concordo com você, quando fala da... Vamos até ler de novo. Você falou, mas não leu, né? Lê na tua, 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Uhum. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Uhum. Tá bem. Então, mais tarde, no nosso plano, se Deus permitir, estudar 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Quando chegamos em Tito, Tito vai falar até ter filhos crentes. Aqui não fala sobre serem crentes, né? Mas criar os filhos com disciplina, como que diz, educados. Deixa eu ver aqui como está na minha. Filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Eu creio, por exemplo, no seu caso, mesmo seus filhos não estando na igreja, que isso nos entristece com certeza, e até enquanto a vida é esperança, né, de um dia, depois abrir o entendimento e voltar para Cristo. Mas são filhos que, seus filhos são filhos que respeitam pai e mãe, né? Não são cidadãos que criam problemas nesse mundo. Então, nesta parte, né, você fez o teu papel e, como você falou,
ninguém pode obrigar ninguém a seguir a Cristo. Mas nós, como pais, queremos educar nossos filhos nesse caminho e esse é nosso papel. Como a palavra que a Verônica usou, dando exemplo para o filho, a filha. Agora, se o filho, depois dos 18 anos, 20 anos, vai seguir ou não, de cada um, né? E é o que eu tenho visto muito, sabe, Lélia? Os filhos vão indo bem, bem. No caso dos meus, foram tudo bem até os 15 anos, mais ou menos. Uhum. Né? Depois, todo mundo não quis mais ir. Quando ia, era forçado, que eu e a dona Célia praticamente obrigava. E eu vi hoje nenhum filho meu chegar nem se batizar. Uhum. Então, eu fico triste com isso. Parece que eu não fiz a... Sim. Desculpa aí, parece que eu não fiz a minha parte, ou eu não dei exemplo de nada, mas eu acredito que a semente está plantada, né? Porque eu vi uma coisa que eu vejo, a minha esperança, é que meu pai e minha mãe, os dois, a minha mãe nem tanto, mas meu pai era católico desse brabo e chegou no final da vida, com quase 80 anos, chegou a se converter a Cristo, né? Então a minha esperança ainda é essa, né? Sim. Amém. Verônica levantou o dedo. Então, complementando aí, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que criar o teu filho do teu jeito, da tua forma. Eu acho que, tipo assim, porque o mundo está muito moderno, você não pode abrir mão disso na sua casa. Às vezes até minha mãe fala, que você é muito grossa com o Breno. Assim, o Breno, ele não fala um palavrão na minha frente, e se ele falar alto comigo, eu mando ele baixar a voz, ele tem 19 anos, eu falei, baixa a voz, que quem fala alto aqui sou eu. Hoje eu saí com ele, né, fui no médico, aí não sei o que eu falei, que ele respondeu o negócio, eu falei assim, você acha que está certo você me responder desse jeito? Mas, assim, ele fica rindo, né? Ele não insiste. Assim, não posso falar, é um bom filho, mas você tem que manter o seu ritmo. Você não pode abrir mão, porque o mundo está moderno, e você abrir mão, né? Porque fulano faz, você vai fazer. Eu acho que é aí que a gente peca. Porque fulano faz, eu vou ter que fazer também. Eu falo para ele, você não é todo mundo. Semana passada ele foi, mãe, eu vou sair, domingo, eu vou sair com meus amigos. Eu falei, vai para onde? Eu vou num bar. Aí eu falei, num bar? Você não bebe, não fuma, seus amigos bebem, fumam, mas por que não tem o que fazer? Aí chegou lá, ele tirou uma foto, porque assim, onde ele vai, ele me dá satisfação, manda foto, de onde ele está, a localização. Tirou uma foto lá no bar, com a Isabela, por favor. Aí tirou uma foto e mandou, assim, na mesa, né? Os meninos comprou cheio de bebida. Aí eu falei assim, isso aí não é lugar para você. Aí ele falou assim, eu sei, mãe, mas eu não estou bebendo, estou só com os amigos. Eu falei, olha só, tem vários programas que você pode fazer sem fazer isso aí. Você não fala que é da igreja? Até eu botei na parede esse dia, eu falei assim, olha só, você fala que é da igreja, sempre foi para a igreja, você acha que é certo você fazer essas coisas? Mãe, mas eu não estou fazendo nada. Eu falei, eu sei que você não está fazendo, mas você tem programa, você pode fazer muito programa com pessoas da igreja, entendeu? Você não precisa fazer isso aí. Aí ele falou assim, daqui a pouco eu estou em casa. Ele fica com a consciência pesada, né? Daqui a pouco eu estou em casa. Deu meia hora, ele chegou. Então, quer dizer, eu acho que você não tem que abrir mão de falar assim, porque está tudo moderno e você achar bonitinho e concordar. Eu trato desde o início, que ele fala assim, mãe, se eu fosse falar com você igual o vizinho fala com a mãe dele, você me batia na cara. Eu falei, ainda bem que você sabe disso. Eu não dou mole, que é para ele respeitar, saber quem manda aqui sou eu, não é ele. Porque assim, eu sempre fui pai e mãe, né, para criar, para dar educação, né? Fui pai e mãe. Então, assim, eu quero que ele me respeite, não fale em palavra. Se ele falar alguma coisa assim que eu não concordo, eu reprimo. Ele sabe que eu não gosto. Então, eu quero manter o respeito. Mesmo que ele está dentro da minha casa, tem que manter o respeito. Uma coisa é certa, que quem anda com pessoas que fazem as coisas erradas, é muito difícil não acompanhar. Seria pode, uma vez, duas vezes, se não beber, mas em breve vai estar bebendo também, né? Isso é certo, é quase certo. Aquele ditado popular, né? Quem se ajunta com porco, faleiro come, né? Agora, isso que a Verônica falou, eu concordo tudo com ela. O meu filho, por exemplo, meu filho fez 28 anos agora, no dia 22, né? 28 anos. Ele até uns 3 anos atrás, ele realmente, aonde ele ia, mandava fotos, dizendo que tá, essas coisas tudo. Agora está até noivo para casar e tudo, mas agora não existe mais isso, né? Tem a gente que fica correndo atrás, onde é que você está, como é que você está, dá notícia quando ele demora, essas coisas. Quer dizer, aquela preocupação a gente continua tendo, que nem a Verônica falou.
Mas, infelizmente, eles têm escolha, né? Isso. Muito bem. Vamos voltar aqui para 1 Timóteo 3. Mas outro ponto que vocês queriam ver sobre esse retrato do presbítero? Sim, Holly? Claro, eu vou falar sobre recém-convertidos, porque eu sou um, mas eu nunca pode fazer nenhuma responsabilidades aqui, mas eu posso entender, depois de um ano, agora eu sei de tudo, eu não sei de nada, e acho que eu estou achando pior agora do que foi ano atrás, então eu tenho, como minha conversa com Deus, não é maravilhosa, graças a Deus eu estou aqui, Ele me salvou. E vocês todos também. Então, isso é verdade, porque realmente estou olhando todas essas qualidades. Essa é uma coisa muito séria, muito profunda. Esse caráter que tem boa experiência, claro, primeiro com nossas famílias, e no fim, nossos filhos adultos, eles vão escolher o que eles querem fazer, mas em uma ponto eles conhecem a palavra. Ele está indo, tem a mostra de pai e também mãe, fazendo as coisas certas, porque nunca vai saber um dia, quando de repente alguma coisa vai fazer clique dentro. Porque ele está dizendo isso, porque aconteceu comigo. Mas sim, eu gosto muito desse capítulo, muito interessante. Obrigada. Muito bem. Então, tem essa parte que a Holly falou sobre recém-convertido, está no 6, né? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então, todos nós sabemos, né? Até podemos ver no mundo uma pessoa que veio de um lugar humilde e, de repente, chega num lugar de honra, pode ficar orgulhoso, né, cheio de si, e isso traz muito prejuízo para a pessoa, né, que vai até a cabeça da pessoa, a pessoa acha que é melhor do que os outros, e, infelizmente, poderia acontecer na igreja, né, de ter um irmão, que esse irmão recebe muita responsabilidade, muitos elogios, e ele pode não ter o equilíbrio para não subir a cabeça e ele querer ser melhor do que os outros. Então, esse é o cuidado que até podemos ver na palavra do Senhor. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, ou até lembrar, que alguns provavelmente sabem, que praticamente tudo que está nessa lista, falando sobre o bispo ou o presbítero, está em outros lugares na Bíblia, falando sobre todos os irmãos. Até essa palavra que a Sandy citou, acho que a Fátima também citou, irrepreensível. Se você volta para Efésios, em Efésios capítulo 1, está escrito assim no versículo 4. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Paulo escrevendo para toda a igreja. Cada seguidor de Cristo precisa ser um santo. Cada irmã, cada irmão precisa ser irrepreensível. Né? Então, praticamente tudo que está aqui, até mais tarde vou fazer uma pergunta voltada para isto, mas praticamente tudo que está aqui sobre o bispo também são qualidades que todos nós devemos buscar e almejar. Mudando um pouco, e o diácono? O que vocês veem sobre o diácono? Está ali no 8, 9 e 10. Vê alguma coisa diferente? Quem vai falar? Flávia? Aí eu achei assim muito
que o versículo 7 e o 8, apesar de estar falando do diácono, completa o 6 e está muito bem alinhado, porque o 7 também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Aí o 8. Os diáconos igualmente, né? E diz que igualmente para que seja igual. Também devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu ia falar antes, mas eu fiquei pensando nisso. E aí a Holly falou do 6. Eu falei, tá, porque quando uma pessoa assume uma como é que se fala? Uma posição de poder, de liderança, sem estar preparada, ela pode ser corruptível, né? Ela pode se corromper. Esse é o problema que a gente tem visto muito, eu tenho visto muito, desde que eu aceitei a Jesus, né, no ano 2000, mais ou menos, eu tenho visto isso. Aí eu lembrei, não é para me mostrar, mas eu lembrei que uma vez no trabalho que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de apertar a mão do presidente Fernando Henrique Cardoso, não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás. E eu tinha uma visão dele que eu falava assim, nossa, ele já está velhinho, ele não é tão novo como parece na televisão. Aí apertei a mão dele, assim, a mão de um ancião mesmo, de um ancião, como diz na Bíblia. E aquilo, naquela época, eu era muito nova ainda, me fez ficar pensando. Falei, nossa, para assumir a presidência da República, realmente tem que ser uma pessoa que já passou por várias etapas. E eu não tinha a menor noção de política, como ainda não tenho muito, né? E de nada, né? Porque eu, né, não tive assim... Enfim, eu tive a oportunidade de conhecer ele no trabalho e vi isso e falei, gente... E hoje em dia eu olho para trás e eu falo assim, caramba, nossa... Apesar de tantas coisas que falaram desse presidente, eu vi muito bom resultado, porque ele é um sociólogo, acho, né? E como quando você realmente não tem o poder, não sou partidarista, tá? Eu nem votei esse ano, porque o meu título não está aqui, não estou falando de partido, mas não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Quando as pessoas que lutam por uma posição social de poder não estão preparadas, quando elas assumem um cargo, elas fazem pior do que o que estava antes. Entendeu? Então, isso é o que acontece aqui na América do Sul, que acontece com a gente. Porque lutam por poder, porque dizem que vai fazer o bem, até mesmo cristãos. Eu vejo cristãos lá, entendeu? E na igreja a mesma coisa. As pessoas estão sempre lutando para aparecer, para estar na frente, para ter cargos disso, daquilo outro, que não é o nosso caso. A gente vê que não é o caso da Igreja de Cristo, de jeito nenhum. Mas acaba que quando chega lá, que se depara com todo aquele sucesso, poder, dinheiro, que não deixa de ter, né, de ser, porque você administrar uma entidade, seja ela pública, seja ela uma igreja, ela vai te dar esses poderes na tua mão. E se a pessoa não for um ancião incorruptível, como está dito aqui na Bíblia, ou um diácono, vai pecar. Não adianta. Se não tiver tudo isso, aí é só um pensamento, só. Aí não é pregação. Obrigado. Mais alguém sobre o diácono? Uma das palavras que a Flávia frisou bem Paulo logo fala aqui no versículo 8, igualmente, mostra que é parecido, né? O diácono e o presbítero. Então, vamos para outra coisa. O que surpreende um pouco aqui, até ligando um pouquinho com a aula da semana passada, versículo 11 fala, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Essa palavra mulheres no 11 deixa a gente
com um ponto de interrogação, está falando sobre quem? Eu vejo duas possibilidades, não sei se vocês conseguem ver a outra. Uma seria a mulher do diácono, mas para mim o que parece ser o caso seria uma diaconisa. Porque se não fala sobre a mulher do presbítero, eu não vejo como vai falar sobre a esposa do diácono. Então, creio que na igreja primitiva havia homens diáconos, né, e irmãs diaconisas. Porque a palavra diácono até quer dizer servo, não é que ela vai estar mandando nos outros, mas tem um papel de serviço, e aí nós, graças a Deus, Flávia, o que não falta na nossa congregação são pessoas servindo. Se não temos pessoas com o nome de diácono, o nome de diaconisa, certamente temos servos e servas, né? Homens e mulheres servindo, graças a Deus. O Wellington está levantando o dedo, não sei se tinha outra pessoa. Depois a Sandy. Sim, aqui na Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje, vou ler o versículo 11. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. Então, Wellington, por esse motivo que eu gosto da linguagem de hoje, porque é fácil de entender, mas eu não gosto porque ela, às vezes, acaba interpretando em vez de traduzir. Porque no original a palavra é mulher, e eles estão interpretando como esposa do diácono, que pode ser uma interpretação válida, mas para mim seria a segunda interpretação, não a primeira. Não sei o que você ia dizer nesse sentido. Esse respondeu a sua pergunta? Você tinha uma observação? Sim. Não, eu queria somente falar que tinha outras versões, não, da Bíblia e que essa outra versão fala da esposa. Então, mas se você olhar no original, né, no grego, a palavra é mulher. E eles estão interpretando mulher no contexto ali, como está falando do diácono, como a mulher do diácono. Mas... aqui na minha Bíblia fala sobre as mulheres. Então. As mulheres, que são todas. Então, nós temos que decidir quem são essas mulheres. Né? Que uma possibilidade seria a esposa do diácono. Então, sempre pensando que desde o início parecesse que a ideia é não dar às mulheres uma posição frente aos homens. Então. Porque senão teria apóstolos também, apóstolos mulheres. Sim, mas a palavra diácono quer dizer servo. Então, o servo não está à frente de ninguém, o servo está servindo. Entendi. Então, é uma função, um papel, mas um papel de serviço. Sim. Até, por exemplo, eu estou vendo várias mãos, a Sandy, depois a Fátima e a Holly. Mas até existe uma outra questão quando se fala de diáconos. Em Atos, capítulo 6, a igreja em Jerusalém estava com um problema com as viúvas. A igreja ajudava as viúvas, mas se todos lembram, tinha a maioria na igreja judeus e uma minoria não judeus. Então, houve uma reclamação de que na ajuda às viúvas, na distribuição de alimento, aos não judeus, estavam reclamando de que as judias estavam tendo a primazia, né, a preferência.
Então, os apóstolos não iriam abrir mão da oração e da palavra, então falaram para a igreja escolher 7 homens de boa reputação para cuidar desse serviço. Sim. Então, 7 homens foram escolhidos. Lá não diz que eles são diáconos. Lá só falando que foram 7 homens para cuidar da alimentação das viúvas. Mas muitos acham que esses são os primeiros diáconos da igreja, mas justamente não receberam um papel de liderança, mas um papel de serviço, de cuidar de uma tarefa. Ajudou, Wellington? Sim, pode falar, Wellington. Sim, não, hoje li a nova tradução na linguagem de hoje. Tem outra tradução que é a Bíblia Livre para Todos. E nessa, o 11 fala: as esposas dos diáconos também devem ser pessoas dignas. Elas não devem fazer fofocas a respeito dos outros e devem ter autocontrole e serem confiáveis em tudo que fazem. Então. Mas depois eu posso lhe mandar, Wellington, se você tem... se você consegue ver no grego como é, que a palavra no grego é mulheres. Então, como a pessoa interpreta essa palavra. Muito bem, então, Sandy, eu já vi que esse capítulo a gente não vai terminar hoje. Mas tá bom, a gente continua, divide em 2 partes. Não, eu ia falar, porque hoje eu estou com a mesma Bíblia que o Wellington falou, estava vendo que também falava essa palavra, as esposas dos diáconos, né? Uhum. Mas também aí eu ia acrescentar e ia perguntar, porque eu lembro que a semana passada, quando estávamos falando sobre isso, a Flávia até falou, né? Tem muita igreja que a palavra diaconista, às vezes, porque é a esposa do diácono, não temos um presidente. Ela estava falando sobre pastor e pastora. Pastor, mas em muita igreja também eu já escutei muito isso, né? Às vezes acho que é como uma denominação, tipo assim, o presidente e a primeira-dama, né? Uhum. Eu entendi isso assim, lendo a Bíblia que o Wellington leu, mas realmente na NVI está falando as mulheres. A meu ver, eu entendo que se está falando, como o senhor falou, estávamos falando dos diáconos, eu acredito que logo pulou para as mulheres, eu entendi as mulheres dos diáconos, né? As esposas deles tem que ser, porque se ele já é esposo de uma só mulher e tem que cuidar e zelar a sua própria família, a esposa dele tem que ser uma mulher também muito reservada, né? Imagino que essa pode ser as qualidades que eles estão falando da esposa do diácono também, né? Uhum. Pode ser. É uma possibilidade. Eu entendi assim também, mas não sei, realmente fiquei na dúvida, né? Uhum. Agora eu queria falar outra coisa, mas eu esqueci, vou deixar todo mundo falar, porque senão não vai dar tempo. Tá bom. Então, a Fátima, depois a Rony. Então, já foi tudo falado, né? Vou só complementar um pouquinho aqui. O diácono, o servo, como a gente pode falar, para que ele seja assim, ter todas as qualidades que é exigida para que ele mantenha a organização na frente, para a dianteira, ele precisa ter uma mulher, ou esposa, como se fala, com todas as qualidades também, porque ajuda, facilita o trabalho dele, né? Porque se ele for diácono, tiver uma esposa toda torta, ele vai ficar tudo muito diferente, ele não vai ter capacidade de governar, de conduzir o rebanho. Não, com certeza, o casal, né, é importante, né? Ele e ela. Concordo com você, Fátima, é um trabalho do casal. E eu, por exemplo, eu vou falar por mim, vou até falar por meu irmão Ricardo, que eu sei o que ele vai dizer, que ele já me falou muitas vezes. Nós somos abençoados, que temos esposas maravilhosas, que estão ao nosso lado, empenhados na obra do Senhor. E eu dou graças a Deus por elas, o que elas fazem. E tentei falar já hoje, mas vou falar de novo. Na nossa congregação em Jacarepaguá, eu dou graças a Deus por todas as mulheres, todas nossas irmãs,
exercem um ministério muito forte. Eu fico feliz, né? Elas têm suas aulas, têm suas reuniões, têm seus ministérios, o trabalho que estão realizando com as crianças é um trabalho muito bonito. Até eu falei com alguns amigos, irmãos em Cristo, que estão nos Estados Unidos, sobre a Escola Bíblica de Férias. Orgulhosamente, eu falei que eu não fiz praticamente nada com essa parte das crianças. Foram as irmãs da congregação que organizaram, que empenharam em fazer e fizeram um trabalho tão bem, né, Sandy? As tias. Então, graças a Deus por esta organização, a nossa irmã Camila, nossa irmã Gisele, e quando a gente começa a citar nomes, tem tantos nomes de tantas irmãs que fazem um trabalho excelente, e eu dou graças a Deus por cada irmão, cada irmã, os mais velhos, os mais novos, que de fato no corpo de Cristo todos são importantes. E damos graças a Deus por todos. E unidos Amém. venceremos. Amém. Unidos venceremos tudo. É isso, unidos. Então, um minutinho, a Holly, depois a Flávia e o Will. Obrigada. Eu tenho pergunta, mas primeiro eu estava lendo, Larry, um site que você recomendou sobre o comentário de Gil. Ele falou lá, tem Dianica, o mulher, desse NIV, eu tenho em inglês, wife, esposa. Eu tenho, esse está escrito nesse versículo, mas ele disse, também foi interessante que na igreja primitiva, teve irmãs chamadas Dianicas, que eles visitaram mulheres que foi doente ou pobre. Essa foi responsabilidade fora de igreja. Não sei se vocês sabem sobre isso, ou pode me eu vou entender preparar mais. mais algumas coisas para a semana que vem, até, por exemplo, estou aqui pensando agora, teria que olhar novamente, mas eu sei em Atos 16, é um capítulo que eu gosto muito, que tem muitos nomes. E lá Paulo cita nomes de homens e mulheres empenhados na obra. Não sei se uma dessas mulheres tem esse título ou não, mas novamente temos que lembrar que ser diácono é ser servo. O que você tem ali, Flávia? Tá. Então, estamos recebendo mais uma aluna, né? A Francesca está chegando. Não, minutinho, Flávia, a roda não terminou. Me desculpa, eu só tenho, por favor, me clarificar. Você está dizendo essa palavra de mulher em grego? Em grego, esse do mesmo sentido como português, onde pode ser mulher ou esposa. Então, essa palavra em grego é sobre qualquer mulher. Em 1 Timóteo, como diz a NVI, no versículo 11, a palavra é mulheres. Mulher. Sim. Então, mas em grego, é a mesma? Em grego também. Depois eu passo para vocês. Acho que todo mundo aqui faz parte do grupo. Eu passo para o grupo. E vocês podem ver lá. Tá bom? Tá bom. Sim. Então, aqui em Romanos 16, 1, diz: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cesareia. Então. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna de santos, que lhe prestem ajuda, enfim. Pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Eu vi num site também que depois do século VI,
a igreja começou precisou, né? Porque foi tipo como se fosse exigido da igreja que as mulheres tivessem um cargo, que não fosse só chamada de serva. E aí começaram a mudar o nome, até nas Bíblias, de serva para diaconisa. Mas na realidade, até aqui em NVI, eu estou vendo a minha Bíblia NVI, esse Romanos 16:1, onde tem serva, fala que poderia ser diaconisa. Mas se nós usamos a palavra serva, ou diaconisa, ou diácono, ou servo, na realidade estamos falando da mesma coisa. Que diácono é apenas a palavra no grego, que em português significa servo. Então, quando se fala que fulano é um diácono, você não está dizendo que ele é o vice-presidente. Não, você está dizendo que ele é um servo. Até, erradamente, né? Em português, nós temos a palavra ministro, né? O ministro da educação, né? O ministro da saúde. Ministro também quer dizer servo. Né? Se eu sou um ministro de Deus, eu sou um servo de Deus, que eu estou aqui para quê? Para ministrar, para ser usado por Deus para ajudar as pessoas. Então, em geral, a sociedade, né, a humanidade eleva as pessoas, mas Deus está nos chamando para uma posição, mas a posição que ele nos dá é para ajudar no corpo, né? Por exemplo, de novo, na Bíblia fala que a igreja é um corpo, e no corpo tem membros, tem o olho, né? Tem o nariz, tem a mão, mas se essa mão é importante no corpo, ela é importante para quê? Para servir, né? Se eu estou com sede, a mão pega o copo para que eu possa beber uma água, né? Não é que a mão existe para ficar numa prateleira e ser servida, né? Ela existe para servir. A mesma coisa os olhos ou a língua ou qualquer parte do corpo. Então, até o presbítero, né? Se nós falamos que os presbíteros, que são os chefes da igreja, vamos para 1 Pedro, capítulo 5. De repente, eu estou fugindo um pouco, mas eu acho que esse ponto é de suma importância. Eu gosto muito quando estudamos sobre os presbíteros, geralmente olhamos em Timóteo e Tito, mas eu gosto dessa passagem em 1 Pedro capítulo 5, e é interessante que Pedro, que é um apóstolo, também se diz um presbítero. Eu vou ler do 5, do 1 ao 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então, o que o pastor, ou presbítero, deve fazer no 2? Pastoreiem um rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Porque se todos nós somos seguidores de Jesus, o que Jesus disse? Que ele não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos, né? Jesus, em João 13, ele tirou a sua capa, né? Pegou a bacia, a toalha, foi, lavou os pés dos 12. Ele disse, né? Façam como eu fiz, né? Lava os pés uns dos outros. Então, Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, se fez servo. Filipenses capítulo 2 também fala sobre isso, né? Que Jesus saiu da glória, se tornou um ser humano, ele veio até o mundo, mas não ficou como um rei, mas tomou um lugar de servo, entregou sua vida por nós,
e foi através da sua humilhação que ele ganhou um nome que está acima de todo outro nome. Então, realmente, todos precisam ser servos nesse caso, e ninguém deveria ser o dominador, ou mandão, ou ter uma posição de que só ele é o cara, é o grandão e merece louvor e honra e glória. Honra e glória é só para o Senhor nosso Deus, e até Jesus, que recebe toda a glória, se tornou um grande servo. Então, eu pedi... Tem o versículo 6, né? Oi? Por isso que tem o versículo 6. Aonde? Há um tempo para todas as coisas. É lindo esse... Desculpa te cortar, mas eu achei lindo esse Pedro, né? Ah, sim. Mas é por isso que tem o versículo 6 lá do Timóteo, onde a gente estava, da carta de Timóteo, porque se a pessoa assumir antes do período certo, sim. e mesmo assim, mas eu acredito que, como o senhor está falando, a gente tem que orar e eu acho, desculpa se eu estou errada, entender que Deus tem um propósito para todas as coisas e que se uma pessoa for e errar, a casa é de Deus. Ele que vai consertar as coisas e ficar com o olho bem aberto, né? Vigiar e orar, porque eu tive a experiência já na Igreja de Cristo de ver como Deus, ele é perfeito nas coisas dele. Entendeu? Como ele separa e quando não é para ser, ele arranca mesmo. É Deus que tira e o que está errado sai. E o que, entendeu? E fica aquilo que é. E no momento certo, eu creio que Deus conserta também aquilo que estava errado. Se for da vontade dele. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado, Flávia. Então, gente, eu perdi a conta. Se alguém levantou a mão, agora não sei quem é a Sandy. Rapidinho, forma parte de tudo que vocês estavam falando, eu lembrei o que eu ia falar naquele momento. Antes de eu me converter, eu estava conversando com um presbítero, e eu fiquei muito admirada com as palavras que ele me falou, porque eu não sabia que ele já era presbítero. Eu pensei que ele era um irmão mais da igreja. E estávamos conversando de um assunto, assim, umas coisas interessantes, e ele falou para mim assim, a palavra tem títulos que a gente, quando passa a ser um servo maior de Deus, não pode usar, porque são títulos somente. Para mim, esse título de presbítero significa mais trabalho para o bem-estar do Senhor. Eu fiquei admirada, porque eu nunca tinha escutado uma palavra, eu enxergo em toda a igreja que eu vou, tem lá na frente aquele altar, e está o pastor, e está um monte de presbíteros lá na frente, que eu, como membro da igreja, eu me sentiria com medo, me sentiria acuada, porque eles estão bem vestidos lá na frente, não se tem um lugar especial para eles. Eu conheci um lugar onde eles nem se misturam com o povo, gente. Eles têm um lugar para sair lá sozinhos, e eu fiquei boba com isso, porque eu falei, ué, eles não se misturam com os irmãos? O pessoal falou, não pode, porque o irmão vai vir e vai ficar falando um, outro e outro. Eu falei, ué, não é para isso? O irmão, se quer falar com o presbítero, não é para isso que ele está aí? Aí a pessoa ficou calada, né? Mas, então, eu senti muito orgulho e eu admirei, eu nunca vou esquecer a resposta daquela pessoa que me falou que era só um título presbítero. Ele está aí para servir, tanto quanto eu. Então, isso me dá muito orgulho daquela pessoa que eu admiro demais. Amém. Muito bom. Então, quanto ao estudo, acho que a gente vai parar por aqui hoje. Vamos dar continuidade semana que vem. A não ser se outra pessoa quer entrar, principalmente quem... Eu ia dizer agora quem não falou hoje, mas pode falar. Outra pergunta, me desculpa. Só rapidamente, esse versículo 16,
Esse Não, é um hino? Sobre o 16 hoje não, vou deixar para a semana. Não, eu sei. Eu só lindo. quero saber. Eu que sei. Esse hino fica nesse livro? Ah, não, no nosso livro não. Você pode fazer alguma composição. Você é a nossa compositora. Não, certamente deve ter, alguém deve ter feito alguma coisa, né? Em algum idioma. Mas que lindo. Eu até preparei algo que vou compartilhar com vocês na próxima aula, que eu vi num comentário, que é muito, como é que vamos dizer, né? Tudo de Deus é perfeito, né? Então, esse versículo 16 é algo escrito de uma forma maravilhosa, né? Vamos só dizer isto. Mais alguém? Então, eu vou pedir, como é de costume, nosso irmão Ricardo, para receber os pedidos de oração. Vou parar a gravação agora.